Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Estamos aqui hoje para mais uma aula e nossa aula será de História. Nós vamos aprender um pouquinho sobre a expansão do território colonial. Preparados? Então vamos lá, começar a nossa aula. Façam a agenda 3/7/2020. Disciplina História. Conteúdo: a expansão do território colonial. Atividade, página 84. A tia vai dar um tempinho para que vocês possam copiar a agenda, tá? A expansão do território colonial. Observem o mapa abaixo. Esse mesmo mapa está lá no livro de vocês, na página 78. Observem atentamente o mapa dos impérios português e espanhol. Nesse mapa, nós podemos observar que o domínio espanhol é bem maior que o domínio português. A maior parte do Brasil pertencia à Espanha mais que os portugueses e conseguiram adentrar o território brasileiro, conquistar novas terras e ampliar o seu domínio. Pela localização do meridiano do Tratado de Tordesilhas, a maior parte das terras que hoje formam o Brasil pertencia à Espanha, como nós vimos lá no mapa. Foram os exploradores, conhecidos como bandeirantes, que iniciaram a ocupação do interior destas terras. A ocupação foi feita por meio de estradas, missões religiosas, bandeiras e pelo desenvolvimento de atividades como a mineração e a criação de gado. Entradas e missões religiosas. As entradas eram expedições organizadas pelo governo português para penetrar no sertão e reconhecê-lo, aprisionar indígenas para serem escravizados e procurar riquezas minerais. Essas expedições não deveriam ultrapassar a linha estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas. Então, essas entradas, organizadas pelo governo português, eles aprisionavam os indígenas para serem escravizados a procurar riquezas minerais para eles. Então, essas expedições, elas não deveriam, não podia passar aquela linha estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas. Nas missões religiosas, muitos padres jesuítas e missionários penetraram no interior do território colonial com o objetivo de catequizar os indígenas. Nós já vimos, em outras aulas, que a missão dos jesuítas, ao chegar ao Brasil, foi exatamente essa, foi catequizar os índios, para que os índios deixassem de lado a sua cultura, a sua crença, a sua religião e passasse a seguir essa linha de pensamento dos jesuítas. As missões eram aldeias construídas por jesuítas com a força do trabalho indígena. Os guaranis
foram um dos povos que passaram a viver na companhia dos jesuítas, no interior das missões. Então, os jesuítas, eles construíram essa aldeia com a força dos indígenas, através dos indígenas. E os guaranis eram povos indígenas que passaram a viver na companhia dos jesuítas no interior dessas missões. O trabalho dos missionários foi importante para a expansão do território colonial português, pois as missões geravam núcleos de ocupação interior. Bandeiras. As bandeiras eram expedições que não estavam ligadas ao governo. Fazendeiros, comerciantes e aventureiros partiam geralmente da vila de São Paulo com a finalidade de aprisionar indígenas e procurar riquezas minerais. Os bandeirantes não respeitaram o limite do Tratado de Tordesilhas e assim embrenharam-se pelo interior, chegando a atingir terras espanholas. Com isso, colaboraram para a ampliação da colônia portuguesa. Então, esses bandeirantes, eles não respeitaram esse limite que não podia ultrapassar a linha do Tratado de Tordesilhas. As bandeiras que abriram caminho para o interior eram tipos: bandeira de apressamento, de sertanismo, de contrato e de mineração. Bandeiras de apressamento, o que eram? A finalidade era aprisionar indígenas e vendê-los como escravos para os engenhos de cana-de-açúcar, porque nos engenhos de cana-de-açúcar eles trabalhavam com a mão de obra indígena, a mão de obra escrava. Bandeiras de sertanismo de contrato, organizadas para combater os povos indígenas que atacavam as fazendas e para trazer de volta escravizados que fugiam de seus donos e se escondiam nas matas ou nos quilombos. Bandeiras de mineração. Essas bandeiras visavam procurar minerais valiosos, como ouro, prata e pedras preciosas. Elas percorreram o interior, na região dos atuais estados de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. A mineração promoveu a ocupação portuguesa do interior da colônia. A abertura de caminhos ligando a região das minas a outras áreas possibilitou a circulação de pessoas e mercadorias por vias aéreas. Além disso, o crescimento dos vilarejos nas áreas de exploração do ouro foi bastante incentivado nesse período. Ou seja, a exploração desses vilarejos ele foi bastante incentivada nesse período. Por quê? Porque as pessoas elas passaram a se deslocar para essa área em busca da exploração desse ouro. Com essas conquistas, criou-se um mito em torno da figura do bandeirante como herói, mas que eram, na realidade, homens violentos que exterminavam e escravizavam indígenas e africanos. Mineração. Com a descoberta das minas pelos bandeirantes, ocorreu na época o que se chamou de febre do ouro. Um grande número de pessoas mudou-se para as regiões de mineração e formaram-se muitas vilas e cidades. Essas pessoas elas saíram
dos seus lugarejos, das suas cidades, em busca de uma vida melhor, em busca desse ouro. E passou a se chamar febre do ouro por isso, porque um grande número de pessoas mudou-se para as regiões de mineração e formaram-se essas vilas e cidades. Cidades como Ouro Preto, Diamantina, Sabará e Mariana, todos em Minas Gerais, por exemplo, se formaram em decorrência da mineração. A exploração do ouro e dos diamantes era feita por pessoas escravizadas e também por homens livres que trabalhavam por conta própria. Os exploradores não ficavam com todo o ouro que extraíam, pois a coroa portuguesa cobrava muitos impostos. As casas de fundição foram criadas pela coroa para recolher impostos. Então, esses exploradores, o que eles conseguiam encontrar de ouro, eles não ficavam com todo o ouro que eles encontravam. Eles tinham que pagar impostos à coroa. Então, um percentual era da coroa portuguesa. No ano de 1763, a capital da colônia foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro, que ficava mais próximo das regiões das Minas. Então, nesse ano de 1763, a capital da colônia, que era Salvador, passou para o Rio de Janeiro. Para quê? Para que ficasse mais próxima da região dessas minas. Criação de gado. A criação de gado contribuiu muito para a expansão territorial do Brasil. Vilas e cidades originaram-se de currais e abrigos para os tropeiros. Quem eram os tropeiros? Eram pessoas que conduziam as tropas. Os bois eram utilizados para movimentar os engenhos, puxar as carroças no transporte de cana e fornecer carne para alimentação. No início, o gado era criado no litoral, próximo às fazendas de cana-de-açúcar, mas pela necessidade de melhores pastagens, os rebanhos foram sendo levados para o interior da colônia. O território continuou a crescer. Depois de avançar a linha estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas, a expansão foi facilitada por acordos entre as duas grandes metrópoles, Portugal e Espanha. Então, depois de avançar essa linha que foi estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas, Portugal e Espanha conseguiram entrar em acordo entre as duas grandes metrópoles, que eram as próprias. Observem esse mapa para abaixo. Esse mapa é uma formação territorial. O território continuou a crescer. Em 1750, foi assinado o Tratado de Madrid, que acabou com a divisão estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas e definiu que cada metrópole poderia tomar posse de todos os territórios que realmente ocupasse e usasse. Então, a partir desse ano, de 1750, não existia mais essa divisão de governo espanhol e o governo português. Acabou-se com essa divisão estabelecida que era o Tratado de Tordesilhas. Com a mineração, as missões, a pecuária
e as bandeiras já haviam ocupado grande parte do interior do continente. Todos esses territórios passaram então ao domínio português. Foi assim que boa parte das atuais regiões sul, centro-oeste e norte passaram a fazer parte do nosso país. E agora vamos praticar? Nossa atividade será da página 84. Pronto, turminha, agora nós vamos para a correção da página 84. Primeira questão. Sobre o avanço da ocupação colonial, responda: A. De que forma a mineração contribuiu para a colonização do interior? Promovendo a abertura de caminhos que ligavam as regiões das minas e outras áreas, o que estimulou a criação de vilas e cidades. B. Por que a criação de gado contribuiu para a ocupação do interior? Porque surgiram vilas e cidades para abrigar as pessoas que conduziam as tropas. C. O que eram as missões? Missões eram aldeias construídas por jesuítas com força de trabalho indígena. Alguns povos, como os guaranis, passaram a viver nas missões na companhia dos jesuítas. D. Por que o Rio de Janeiro se transformou na capital da colônia? Porque o Rio de Janeiro ficava mais próximo das regiões das minas. Questão 2. Escolha um dos fatores de ocupação apresentados neste capítulo: mineração, pecuária, estradas, missões religiosas ou bandeiras, e procure mais informações a respeito do tema em livros, revistas e na internet. Pesquise os problemas relacionados à forma de ocupação escolhida. Se possível, compare o fato que você escolheu com algum outro recente que esteja, por exemplo, sendo noticiado em jornais e na internet. Faça um texto para mostrar à classe as suas descobertas. Turminha, então, como nós não estamos na nossa sala para partilhar esse momento com os nossos colegas, vocês vão fazer no caderninho de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham feito a correção direitinho. Coloquem no livro de vocês a data de hoje e corrigido, como sempre fazíamos na nossa sala. Meus amores, mais uma vez, muito obrigada pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.